tema que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é mãos de Deus ou mãos de homem. E eu não sei se você já parou para pensar como está a tua vida, como a tua vida poderia estar se ela tivesse na mão daquele que pode fazer, daquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Eu gosto muito da ideia de que o ser humano, ele tem sempre duas opções em tudo, em tudo. Deus é perfeito e sempre dá duas opções. Deus é um gentleman, Deus é um cavalheiro, Ele nunca pega nada à força, Ele nunca obriga ninguém a nada, Ele nunca empurra alguém, Ele sempre deixa a pessoa decidir aquilo que ela quer para a vida dela. Isso é tão interessante que se você pegar a ideia de Deus, Ele desenha o homem e Ele cria um mundo inteiro antes e coloca o ser humano ali. Deus já tem um plano para o homem, Deus já tem o futuro para o homem, Deus sabe como o homem vai ser, Ele sabe o nome, Ele sabe a cor da pele, Ele sabe como será o cabelo, Ele sabe tudo. Deus conhece o futuro, Deus está no futuro. Só que mesmo Deus tendo um plano, como diz Jeremias, Deus tem um plano para o homem, Deus permite que o homem faça suas próprias escolhas. Então quando você olha para dentro de você, você nunca pode culpar Deus dizendo: Deus, a minha vida está assim, onde é que está Deus, o que o Senhor está fazendo, por que eu estou dessa maneira? Você nunca pode fazer isso, porque nós temos aquilo que é chamado de livre-arbítrio, vivemos baseado nas nossas próprias escolhas. Como você ouviu o Gabriel, o Jason e o próprio Tiago dizendo: não, eu decidi ir, eu escolhi ir, trabalhei o dia inteiro, mas eu fui lá. Eu perguntei: cara, você dormiu? Não dormi, pastor, fiquei lá recebendo. O Gabriel bem falou, no dia que eu recebi o convite, eu disse sim, e eu como homem não podia voltar atrás, e eu fui. São pequenas decisões que nós tomamos, que geram consequências na nossa vida. Agora, quando você olha para esse tema em especial, mãos de Deus ou mãos de homem, isso significa que você pode viver uma vida diferente daquela que você está vivendo. Dependerá principalmente de em qual mãos você está. A tua casa, o teu trabalho, a tua vida, o teu sonho, o teu projeto, ela está em qual mão? Na mão de Deus ou na mão de homens? E se você compreende aquilo que eu quero ministrar na tua vida nessa noite, a tua vida tem que ter um sentido diferente a partir de agora. Olha o que diz o texto no livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, Gênesis 50, 20, diz o seguinte: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo, para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Eu não sei se você conhece a história de José, mas quando você lê esse texto, você descobre que José passou um período de tempo da vida dele nas mãos de homens. E por incrível que pareça, o texto diz: vocês tentaram, pretendiam, vocês planejaram, vocês fizeram tudo que era de mal para com a minha vida. Porém, a Bíblia diz que o texto fala: mas Deus planejou, Deus mudou, Deus reverteu todo o mal, tudo que era para dar errado, Deus reverteu em bem, em bênção para a minha vida. Agora, eu não sei se você já viveu injustiças no decorrer da tua vida. Eu já vivi inúmeras injustiças, de diferentes maneiras, de diferentes formas, de diferentes tamanhos, de diferentes pessoas. E você já quem sabe, viu pessoas que você tanto fez o bem e essa pessoa só fez o mal para você. Você tanto quis ajudar e essa pessoa só retribuiu com coisas erradas, com palavras erradas, com situações erradas. Você ajudou e de repente essa pessoa somente te prejudicou. Agora, quando você olha para esse texto, você descobre que as pessoas
aparentemente podem projetar em coisas ruins para a nossa vida. Mas se a nossa vida estiver na mão de Deus, Ele reverte aquilo que é ruim e transforma em algo bom. Isso ninguém, em nenhum estágio, por mais poderoso que seja, politicamente, financeiramente, intelectualmente, tem capacidade para fazer isso. Somente Deus pode. E existe aqui uma diferença abismal, se eu posso usar essa palavra, entre o ser humano estar na mão de Deus e na mão de homens. Você sabe que mão de homens são limitados. A mão do homem, ela tem uma força que é limitada, ela tem recursos que são limitados, ela tem conceitos, ideias, projetos que são limitados. Porém, quando você vai para a palavra de Deus, você vê que as mãos de Deus, elas são ilimitadas, a força de Deus é ilimitada, os recursos de Deus são ilimitados, e é basicamente uma escolha que você faz. Ou você vai ser guiado pelas mãos dos homens, ou você vai ser guiado pelas mãos de Deus. A história de José, desse homem aqui de Gênesis, ela retrata exatamente isso, de você levar uma vida, não nas mãos de homens, mas a tua vida ser levada pelas mãos de Deus. Você descobre que tudo aquilo que esse homem viveu, tudo que ele viveu, aparentemente, todo o mal que ele viveu, recebeu, aparentemente foi revertido no grande propósito da vida dele. Diz a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 24, eu quero da história dele extrair algumas coisas para você. Gênesis, capítulo 37, versículo 24, diz: e tornaram-no a lançar na cisterna, ou ali nesse texto, nessa versão diz, agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Aqui você está vendo que as mãos dos homens, elas podem ferir a nossa vida, e você descobre que quem fez isso foi justamente os irmãos dele. A primeira parte da história desse jovem começa dizendo que os irmãos tinham ciúme dele, e por fato dele ser o mais novo, se ele ser o mais queridinho do papai, o caçula da casa, a Bíblia diz que os irmãos pegam ele, jogam ele numa cisterna para destruir eles. As mãos dos irmãos foram responsáveis por afastar José do seu pai, para afastar José da vida que ele tinha, e a grande verdade é que as mãos daqueles homens queriam destruir ele. Porém, quando os irmãos, aqueles que deveriam proteger, guardar, amar, deveriam de ser amável, a Bíblia diz que essas mãos, elas simplesmente viraram uma chave, e de uma hora para outra planejaram todo um plano para destruir José, lançando ele naquela cisterna. Isso me mostra que na maioria das vezes, as mãos humanas, que estão próximas de nós, você vai ver que na maioria das vezes elas querem nos destruir. É difícil você encontrar uma pessoa que verdadeiramente quer o teu bem, você sabia disso? Se você olhar para dentro da tua própria casa, você vai ver que há pessoas que querem o teu mal, da tua própria casa. Quem dirá teus parentes, quem dirá teus vizinhos, quem dirá as pessoas do teu bairro, ou quem sabe as pessoas que você conhece. As mãos que deveriam ajudar, foram justamente as mãos que estavam ali para jogar ele naquela cisterna. As mãos que deveriam amar, foram as mesmas mãos que odiaram José, a ponto de lançar ele no fundo daquele poço. Agora, José não sabia. José era um jovem que andava com Deus, mas José não sabia que as mãos que empurraram ele para aquela cisterna, na verdade estavam empurrando ele para o verdadeiro propósito que Deus tinha. Escute, toda vez que uma situação ruim acontece com você, quem sabe é a grande oportunidade que Deus tem para colocar você no trilho do projeto que Ele desenhou na tua vida lá atrás. Quando você olha para essa história, você descobre que as mãos que jogaram ele no fundo daquela cisterna, na verdade, eles estavam colocando ele ali para ele começar a escrever o próximo capítulo da vida dele.
Quando as mãos dos homens tentam te destruir, você vai ver que as mãos de Deus vão estar ali para te guardar. A Bíblia fala que os irmãos de José, fora da cisterna, todos eles estavam preocupados: o que nós vamos fazer, o que vai acontecer, meu Deus, o nosso irmão, será que nós vamos fazer o quê, como é que vamos dizer para o pai, como é que vamos falar, eles estavam loucos, abismados, procurando uma ideia para falar para o pai, do que tinha acontecido com o irmão. E a Bíblia fala que José estava ali de boa. Ele não tinha sido traído pelos irmãos? Tinha. Ele não tinha sido jogado numa vala, numa cisterna vazia, sem água, um poço escuro? Tinha. Mas o que leva um homem a ficar em paz diante de uma situação dessa? O que leva um homem a não amaldiçoar os seus irmãos? O que leva um homem a não amaldiçoar a sua casa? O que leva um homem a não proferir nenhuma palavra contrária contra os seus irmãos? É um homem que está sendo guiado pela mão de Deus. Escute. Se algum dia uma mão humana se levantou para tentar te jogar numa cisterna, para tentar te destruir, mais poderosa é a mão de Deus para te guardar, para te proteger, para te sustentar nesse buraco que quem sabe alguém um dia colocou você. Quando você olha para esse tema da Bíblia, você descobre que sempre haverá duas opções. Ou você fica lá dentro chorando, se questionando, você fica dizendo: as mãos dos meus irmãos, a mão do meu pai, a mão da minha mãe, a mão do meu marido, a mão da minha mulher, a mão de seja lá quem for, está me prejudicando. Você pode fazer isso. Ou você pode se esconder debaixo da mão poderosa do Senhor e entender que Ele pode reverter todo o mal que um dia alguém fez na tua vida. Por isso que eu gostei quando o Gabi falou o seguinte: pastor, perdoei todo mundo que tinha para perdoar lá. Sabe por quê? Porque se você não libera perdão, as mãos que um dia te feriram, quem sabe vão levar você a vida inteira, uma vida de tristeza, uma vida de rancor, de amargura, uma vida de solidão, porque alguém fez algo ruim para mim. Agora, se você está debaixo da mão poderosa do Senhor, Ele curará, Ele te protegerá, Ele te cuidará, mesmo nas adversidades e nas injustiças que um dia você sofreu na tua vida. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu descubro que as mãos dos homens gostam de descartar as pessoas, porém a mão poderosa de Deus gosta de dizer: você não é descartável, você é único e você tem um propósito nessa terra. Gênesis capítulo 27, no versículo 28, a Bíblia diz que os irmãos, depois de tanto pensar no que queriam fazer, a Bíblia diz que, Gênesis 37, versículo 28, diz que eles falaram o seguinte: então quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por apenas 20 peças de prata, e os negociantes o levaram para o Egito. Na mão de homens você sempre será descartável. Na mão de homens você tem um preço e é bem baixo. Na mão de homens você é atraído por qualquer coisa. Na mão de homens você é substituído por qualquer coisa. Na mão de homens você é passado para trás por qualquer coisa. Na mão de homens você é esquecido, negociado, você é lançado de qualquer maneira. Agora, nas mãos de Deus isso não é dessa forma. José, na mão dos irmãos dele, virou apenas uma moeda de troca, não passava de uma mercadoria. Mas para Deus, José era um canal de bênção para o Egito. Você pode, escute, ser guiado por mãos dos homens, e o teu preço, aquilo que você vale, nunca chegará perto daquilo que o Tiago falou aqui, de você entender qual foi o preço que Jesus Cristo pagou pela tua vida. Naquela cruz do Calvário, cada gota de sangue foi derramado para comprar a minha vida e a tua vida. Nas mãos de homens você não tem valor algum. Por isso que você vai encontrar pessoas que estão caídas
depois de tomar um porre, caem, defecam na calça, dormem. Você vai descobrir pessoas que usam drogas, pessoas que trazem doenças para si, pessoas que vendem tudo que tem dentro de casa, pessoas que vendem a própria casa, vende a mãe, vende pai, vende tudo que tem para usar droga. Por quê? Porque o preço delas, na concepção do homem, é tão baixo que ela não consegue entender. As pessoas, elas vivem sem sonho, sem motivação. Quando você olha para a história de José, é justamente isso. As pessoas podem te tratar apenas como um número qualquer, mas para Deus você é um filho, você é alguém importante. Por isso que somos a Eira, uma igreja que ama, não para dizer que nós amamos, mas para demonstrar esse amor verdadeiro. Cada um que está aqui não é um número. Nenhuma vez, em nenhum momento, desde que eu sou pastor e já faz algum tempo, eu disse para alguém: conte quantas pessoas estão na igreja. Nunca disse isso, porque pessoas não são números, elas são filhos de Deus. Um dia, a pastora pregou aqui domingo passado, ela veio pregar aqui, e ela falou assim: amor, fazia tempo, e você está lá, tu está ministrando, e eu olhava assim, não tem tantas pessoas, e no começo é estranho, e eu falei: amor, não é estranho. Quando você está falando uma pessoa, ela é importante. Se uma pessoa entender aquilo que eu estou falando, se uma pessoa decidir a mudar de vida com aquilo que eu estou transmitindo, segundo a palavra de Deus, para mim já valeu a pena. Oxalá que você entenda que essa palavra é para a tua vida. Você é importante, você não é apenas um número. O diabo tenta trabalhar números, né? Lembra de Judas? Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. 10 moedas a mais do que os irmãos venderam José. Agora, para Deus você não é descartável. Para Deus você não tem um preço barato. Nas mãos de Deus você tem um precioso e valioso preço. Na mão de Deus você é alguém importante. Essa é a ideia que você tem que ter. Para os irmãos de José, José era só mais um. Mas para Deus, José era a peça central no plano de alimentar a terra toda. Você consegue entender isso? Quem sabe para você, você é só mais um. Eu só sou mais um aqui, estou fazendo qualquer coisa, eu estou fazendo o meu trabalho. E você diz: eu não sei nem se Deus tem alguma ideia comigo, não tem um plano comigo. Deixa eu dizer algo para você. Você é a peça central em um projeto. Eu não sei qual é o projeto, mas eu sei que você é peça central num projeto que Deus desenhou para a tua vida. Senão você não teria nascido, não teria propósito nenhum de você nascer, se você não fosse importante para alguma coisa. Deus sempre tem um plano. Se não fosse José, seria quem? Se não fosse Moisés, seria quem? Se não fosse Davi, seria quem? Se não fosse Daniel, seria quem? Você vai ver que não tem resposta. Cada um desses homens nasceram para algo naquele tempo. E se não for você, é quem? E se não for eu, é quem? Quem que viria para cá? Quem que aceitaria o desafio? Escute, Deus tem um plano para a tua vida. Agora, esse plano só é efetivado, escute, só é efetivado se você estiver nas mãos de Deus. Porque se você estiver nas mãos de homens, quando encontrar qualquer pessoa que seja mais inteligente que você, você já é descartado. Nas mãos dos homens, se encontrar qualquer pessoa que falar melhor do que você, você já é descartado. Na mão de homens, se encontrar qualquer pessoa que tem um talento melhor do que você, você já é descartado. Agora, nas mãos de Deus, com as tuas imperfeições, com as tuas limitações, com a tua incapacidade, mesmo assim Deus não descarta você. Gostei da empolgação da igreja, aleluia. Amados, eu sei porque Ele não me descartou. Não me descartou. Tinha gente muito mais bonita do que eu, muito mais inteligente que eu, muito mais talentoso do que eu, muito mais tudo do que eu, e aí Deus me escolhe. Sabe por que eu tenho certeza que Ele te escolheu?
porque eu me vejo em você, e eu creio que Deus não é homem para descartar, para vender, para negociar. Deus falando, eu vou para a terra, eu pago um preço, eu morro na cruz do Calvário, mas eu não descarto, eu não negocio. Se é para negociar, é o meu próprio sangue, para te comprar, para te redimir, para te justificar, para te perdoar, para te santificar, segundo o seu próprio sangue. Jeremias capítulo 1, versículo 5, o texto de Jeremias diz o seguinte: eu o conheci antes de formá-lo, no ventre da sua mãe, antes de você nascer eu o separei, e eu o nomeei para ser meu profeta para as nações, profeta às nações. Você acha que Deus errou com você? Tu acha que Deus errou na tua história? Mas pastor, eu comecei tudo errado. José começou tudo errado também. Começou sendo jogado na cisterna e sendo moeda de troca, escravo, sendo vendido. Seria uma bela história se José ficasse em casa com seus irmãos e ele tomasse conta do negócio do pai dele, é verdade ou não? Se ele tomasse conta do negócio do pai dele, e daí ele crescesse, e isso e aquilo, e ele transformasse, mas foi tudo errado, tudo errado, tudo errado a história dele. Pergunto para você, como é a tua história? Eu te conheci antes de você nascer, ainda no ventre da tua mãe, eu já sabia quem você era, eu já sabia como seria o teu nome, e o meu plano para você é esse daqui. Agora, se você for para as mãos dos homens, o plano é abortado. Se você ficar nas mãos do Senhor, aconteça o que acontecer, Deus vai reverter toda a tragédia em bênção na tua vida. Ele vai reverter toda a maldição em bênção, toda a tristeza em alegria. Ele vai reverter toda a limitação em produção, em multiplicação na tua vida. Tudo aquilo que aconteceu de errado na tua vida, quem sabe é Deus alinhando você, para que você viva exatamente o sonho de Deus aqui na terra. O mundo te descarta, sabe por quê? Porque ele não sabe o motivo pelo qual você está aqui. Agora, Deus, ele não te descarta, porque ele sabe o motivo pelo qual você está aqui. Se é a imagem e semelhança do Senhor, quem sabe a tua família te descarta, porque ela não consegue ver o valor que você tem. Agora, se você estiver debaixo das mãos do Senhor, todas as coisas, elas serão bênção e cumprirão o propósito de Deus na tua vida. Eu já falei para você, a minha mãe me abandonou, minha mãe foi para a prostituição, abandonou meu pai quando eu era criança, fiquei um período sem mãe, tinha problema na fala, eu era pequenininho, cheio de sarda, é um negócio bem louco. Mas Deus tem um propósito para com a minha vida. Eu não sou melhor do que você, eu tenho um entendimento que Ele tem um propósito na minha vida, e é sobre isso que eu estou falando com você nessa noite. Se você levar a tua vida nas mãos dos homens, em algum momento você é negociado por qualquer coisa. Agora, se a tua vida está na mão de Deus, se a tua vida está na mão dEle, o Senhor fará grandes coisas através de você. Escute, no lugar da tua rejeição, será exatamente o palco da sua revelação. Isaías capítulo 61, versículo 7. Isaías 61, 7 diz o seguinte: em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro, e em sua terra alegria sem fim. Os irmãos que venderam José, depois tiveram que ir lá comprar de José. Os irmãos que eram senhores de José, depois tiveram que ser servos de José. Porque toda a humilhação que quem sabe você passou na mão de homens, Deus pode dar para você dupla honra. É exatamente o que o texto diz. Deus vai te honrar, Deus vai te usar, você vai ser peça fundamental no projeto de Deus.
Os irmãos não sabiam que aquelas 20 moedas de prata não seriam nada comparado a toda a riqueza que José teria no futuro. Sabe por quê? Porque o diabo sempre vai tentar te humilhar, e Deus sempre vai te honrar, se você estiver debaixo da mão dEle. Sempre vai te honrar, sempre vai te honrar. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas a palavra de Deus diz que as coisas acontecem e Deus transforma, Ele muda o mal em bem, Ele muda. Aquilo que era para ser ruim em algo bom, Ele muda. Aquilo que era para ser desesperador em tranquilidade, Ele muda. Aquilo que era para ser limitação em abundância, eu não sei como. Eu penso, eu tento, Deus, como? Eu não sei como. Eu só sei que Ele faz. Eu só sei que eu vivo dessa maneira. Eu só sei que quando você menos espera, as coisas começam a dar certo para você. E a história de José não é diferente disso. Gênesis 39, versículo 20. Gênesis 39, versículo 20. Diz: pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Quando você pensa que José vai melhorar, ele vai mais um pouco para baixo. Alguém pega ele e com as suas próprias mãos e lança o José na prisão. Porque não existe nada de bom no homem, escute. Não existe nada de bom no homem. O homem é mau pela sua própria natureza. A única maneira do homem ser bom é se ele estiver debaixo da mão de Deus. Se ele não está debaixo da mão de Deus, ele é um homem mau. E aí você vê justamente o que o texto diz, que a mão dos homens tentam aprisionar José. Porém Deus queria que José governasse. A injustiça dos homens colocaram correntes em José, mas foi na prisão que José interpreta 2 sonhos, e tem o link para chegar diante de Faraó. Sabe o que isso me ensina? Que é nas coisas que você não entende, que Deus gera um link para colocar você no devido lugar que Ele preparou. Não tem como você sair da casa do teu pai e se assentar no governo do Egito, não tem como. Mas o enredo dele, eu imagino Deus falando: bom, José, ai, até vou tomar uma água, porque José vai ser um negócio de louco. Ele vai ser o 10º filho, 11º filho, ele vai ser o mais querido, ele vai ganhar uma túnica, e quando ele achar que está tudo bem, que ele é o queridão do papai, os irmãos vão se voltar contra ele. Ai meu Deus do céu, vamos lascar com José. José vai ficar um tempo na cisterna, depois da cisterna vamos lançar, vamos vender ele, para ele ser humilhado e se sentir assim, ó, uma mercadoria. Lançamos ele na casa de Potifar, ele vai lá trabalhar na casa de Potifar, a mulher vai dar em cima dele, ele vai aguentar firme, porque ele é homem decidido. E quando ele aguentar, nós vamos injustamente lançar ele na prisão e deixar ele na prisão. Só que quando todo mundo achar que é castigo na vida dele, ele vai trocar uma ideia com o padeiro e o copeiro. E ele vai revelar o sonho dos dois. Porque mesmo recebendo todo o mal na vida dele, ele não vai passar o mal para ninguém. Aleluia. Mesmo toda essa história vindo contra José, ele não vai em contra de ninguém. E aí a Bíblia diz que na prisão, ele conhece o padeiro e o copeiro do rei, interpreta o sonho, e aquilo que parecia o fim da história de José, morrer na prisão, porque quem é que vai libertar o cara que mexeu com a mulher do general de Faraó? Esse cara ia apodrecer na prisão. Ele só não morreu porque Potifar gostava dele e sabia que ele era um cara de caráter. Só que entre gostar de José e ficar com a fama de corno, com todo o respeito, eu falei: vou lançar José na prisão, mas não vou matar ele, mas ele vai apodrecer na prisão. Quando tudo diz que José vai morrer na prisão,
As pessoas não sabiam, mas estavam colocando ele num corredor, justamente para José caminhar, para chegar diante de Faraó e governar o Egito. Aquilo que intentaram contra José, Deus reverteu. Você consegue entender isso? Deu errado, Deus reverte. Fizeram isso, Deus reverte. Me injustiçaram, Deus reverte. Falaram mal de mim, Deus reverte. Me perseguiram, Deus reverte. Mas eles roubaram, Deus reverte. Tudo o que fizer de mal contra você, se você está debaixo da mão de Deus, Deus reverte. Ele reverte. E aí, quando parecia o fim, na verdade ali virou o corredor, com uma esteira ainda para José não cansar muito até chegar no ponto determinado. Aí você descobre que quando o mundo te rebaixa, Deus é o único que pode te promover. Aí você descobre que quando o mundo te aprisiona, Deus é o único que pode te libertar. Aí você descobre que quando o mundo te puxa para baixo, Deus é o único que te impulsiona para cima. Aí você descobre que quando o mundo te condena, Deus é o único que pode te absolver. Aleluia. Você sabe o que é isso? É você viver nesse mundo que nós vivemos, mas não debaixo de mão de homem algum, mas viver debaixo da mão de Deus, porque amanhã o teu patrão pode te demitir. Amanhã ele pode te demitir, dizer, muito obrigado pelo teu serviço, valeu. Só que a mão de Deus nunca vai deixar você ficar envergonhado, a mão de Deus nunca vai deixar você passar necessidade, a mão de Deus nunca vai deixar você ficar abatido, a mão de Deus sempre vai te honrar de alguma maneira. Deus vai reverter aquilo que era ruim em algo bom. Amém. Agora, se você vive debaixo da mão do homem, aí você está lascado, aí você está frito, como diria o ditado. Você está de fato em apuros. João capítulo 8, versículo 36, eu já estou encerrando. João 8,36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que ideia. Você pode achar que os homens te libertam, você pode achar que a mão do homem pode te libertar, mas a verdadeira, você tem que entender isso, a verdadeira liberdade, somente Ele. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato, ou verdadeiramente sereis livres. Agora, o texto diz o seguinte: se, e esse se não é condicionado ao Filho, ele é condicionado se você quer, se você deseja, se você anseia, se você deixa. Jesus pode te libertar da prisão que você vive. Agora, se você quer, Ele vai fazer isso. O ser humano, ele nunca vai deixar você crescer. O ser humano nunca vai deixar você se desenvolver. Ele nunca vai deixar o teu talento florescer. Agora, nas mãos de Deus, você, o mais comum, pode se transformar em alguém extraordinário. Se você está esperando o teu patrão, ou alguém, ou algum humano, de fato, projetar você para algo gigante, esquece. Agora, se você estiver nas mãos de Deus, não existe homem na terra que possa barrar aquilo que Deus pode fazer na tua vida e te libertar para que você viva exatamente o sonho e o projeto dele na tua vida. Talvez, quem sabe, você se sinta preso hoje. Traumas, pensamentos equivocados, ideias equivocadas. Quem sabe o teu coração está vivendo prisões de situações, e eu diria para você, o ser humano quer que você fique na prisão, e Deus quer te tirar dali, para que você seja alguém relevante nessa terra, alguém relevante nesse tempo. José na prisão, ele está governando a prisão, mas governar a prisão é bem diferente do que governar o mundo inteiro. Escute, os homens podem até olhar para você e dizer, uau, você é bom, faça essa tarefa porque você é bom. Agora, nunca será nem
perto daquilo que Deus quer, ou pode, ou deseja fazer na tua vida. Se você olha para você e diz: olha, eu sou bem sucedido nisso, eu estou feliz nisso, você tem que ter essa prisma, essa cosmovisão de Deus acerca de você. José está muito bem governando a prisão, uau, ele é um baita administrador, e Deus está no céu olhando, dizendo: ele pode governar o mundo inteiro. Quem sabe você se limita a situações na tua vida. Eu diria que na história de José, a prisão foi o último degrau para que de fato ele entrasse no palácio. E aí você descobre que na mão de homens, você sempre será prisioneiro, mesmo achando que você é livre. Agora, nas mãos de Deus você é livre de verdade. Gênesis capítulo 41, versículo 40. Gênesis 41, versículo 40. Você será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Você tem que entender isso. Estamos dizendo que um hebreu, ele vai comandar o Egito inteiro. Você imagina, um escravo vai dar ordem para todo mundo. É uma loucura o que Deus faz. É uma loucura o que Ele faz. E Ele diz: somente em relação ao trono, eu serei maior do que você. Em Deus, você floresce de uma maneira única. É como a primavera que nós entramos agora, né? Você está vendo as flores florescer? Você está vendo elas aparecer? Onde é que elas estavam no inverno? Elas estavam escondidas. Mas olha só, para os homens José era apenas um prisioneiro. Para o copeiro e para o padeiro, ele era apenas um homem que adivinhava sonhos. José fica lá 2 anos esquecido na prisão. Ele fala o sonho, ele revela o sonho, eles são libertos, o padeiro e o copeiro, um morre, o outro vive. Passa-se 2 anos depois eu já tinha esquecido. Lembra, tem um prisioneiro lá que revela o sonho. 2 anos demorou até que alguém lembrasse dele. Mas nas mãos de Deus, ali estava o próximo ou o primeiro grande governador do Egito. A mesma boca que quem sabe te esqueceu, é a mesma boca que um dia vai ter que lembrar quem é você. A mesma boca que quem sabe não lembrava de você, é a mesma que vai ter que dizer: é verdade, Ele me perdoou, Ele não fez mal contra mim. E a boca que fez algo na tua vida, Deus vai usar ela para reverter e trazer a solução do teu problema. É isso que a palavra de Deus diz. Sonhos enterrados por mãos humanas florescem nas mãos de Deus. Para o homem você já foi, para Deus você é o próximo. Aleluia. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Para as pessoas ao teu redor, eu diria com todo o meu coração: você é quase insignificante. Escute, todos nós um dia vamos morrer. No dia que você morrer, haverá uma grande comoção, de verdade. Haverá choro, haverá silêncio, haverá introspecção, haverá lembranças, haverá um sentimento que é inimaginável a você mesmo, com relação à sua própria morte. No outro dia, as pessoas vão levantar, as pessoas irão trabalhar, elas vão fazer, vão até lembrar um pouco de você. Passará 2 dias, elas estarão fazendo o que tem que fazer, 4 dias, 5 dias. Daqui 1 ano, no dia do teu aniversário, vão lembrar um pouco de você, vão ficar tristes. No aniversário do teu falecimento, vão lembrar de você. Depois disso, passou-se uma geração. A segunda geração possivelmente nem lembrará que você existiu. Lembrará pouco, vovô, vovó e olhe lá. A terceira geração nem saberá que você existe e vai lembrar de você em algum trabalho da escola, quem era o teu bisavô e a tua bisavó. Agora, para Deus você é importante agora. Para Deus você é importante já.
Para Deus você é importante nesse tempo. Não permita com que Satanás desvalorize a tua vida. Não permita que Satanás crie uma ideia na tua história de vida, dizendo: eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui abusado, eu fui isso, eu fui julgado, eu sou pobre, eu sou miserável, a minha família é menor, eu sou o mais pequeno. Não permita que nada e nenhum pensamento contrário tire de você o projeto que Deus tem na tua vida, revertendo todo o mal que você um dia recebeu em bem e bênção na tua vida a partir de agora. Na história de José, quando você olha, para o homem era aquele que foi, para Deus José era o próximo, e eu declaro sobre a tua vida: você pode ser o próximo a prosperar sem limites, o próximo a ser curado, quem sabe de uma enfermidade que você está desenganado. Você pode ser o próximo a abrir o teu próprio negócio, você pode ser o próximo a restaurar o teu relacionamento, você pode ser o próximo a sair da depressão, você pode ser o próximo a ser curado da ansiedade, eu não sei, mas a grande verdade é que se você entende que para as pessoas você já foi, você é mais uma pessoa apenas, mas para Deus o projeto só vai dar certo se você entrar nele. Não tem como salvar o Egito, não tem como salvar o mundo se José não aparece lá, não tem como. Tem que ter a manha, tem que ter o molho, como diz, tem que ter o tempero, é José. Quem é que é bom em administração? É José. Quem é que é bom em perdoar os irmãos? É José. Quem é que é bom em administrar aquilo que é dos outros? É José. Quem é do bom, que foi castigado, foi lançado, foi injustiçado e mesmo assim ainda está feliz? É José. Esse cara consegue passar por qualquer coisa, esse cara pode passar por qualquer coisa, não tem ninguém melhor do que ele para esse serviço. Governador, governador é governar a dor. Tem alguém melhor do que José? Não. Bota esse cara nessa função que vai dar certo. Existe algo que somente você pode fazer. Existe algo que somente você pode fazer. Existe algo que somente você pode fazer. Amém? Se não for você, quem? Agora, a tua vida está nas mãos de quem? Se coloque de pé, Salmo 31, versículo 15. Olha o que o salmista diz. O salmista diz o seguinte: o meu futuro, vamos ler comigo para que você fale: não, isso aqui é eu, essa é a minha vida. Vamos lá, 1, 2, 3, o meu futuro. O meu futuro está nas tuas mãos. O meu futuro. Davi diz o seguinte: Senhor, que eu fique debaixo das tuas mãos, mas que eu não caia na mão de homens. Sabe por quê? Porque Davi aqui, debaixo das mãos de Deus você encontra abrigo, debaixo das mãos de Deus você encontra amor, debaixo das mãos de Deus você encontra misericórdia. Debaixo das mãos de Deus, você encontra refrigério para a tua alma. Debaixo das mãos de Deus você vai encontrar alegria. Debaixo das mãos de Deus você vai encontrar a proteção que você precisa. Debaixo das mãos de Deus você vai encontrar a provisão para a tua casa, para o teu lar. Debaixo das mãos de Deus você vai encontrar o dom, o talento. Debaixo das mãos de Deus você vai ver que a vida, a paz, a alegria, você vai ver que aquilo que excede o entendimento vai estar debaixo das mãos de Deus. Eu sei que quem sabe essa palavra é um pouco quão diferente da tua realidade. Você diz: pastor, você não sabe o que eu sinto, pastor, você não sabe da minha história, pastor, você não sabe o que eu vivi a minha vida inteira. E é verdade, eu não sei verdadeiramente.
mas eu sei que Deus pode reverter tudo aquilo que você passou. Se você decide sair debaixo das mãos dos homens, e você se posicionar debaixo das mãos de Deus, a Bíblia fala, Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravados os seus ouvidos, para que não possam ouvir. Essa noite é uma noite onde você precisa entender de fato o que Deus pode fazer na tua vida. Eu tenho, se o Murilo pode trazer aqui à frente, eu escrevi algumas coisas aqui, e eu preciso que 5 pessoas venham aqui rapidinho, aqui na frente agora, rapidinho, pegar um papelzinho cada um, 5, vamos lá, tá 5 já aqui não, só tem um, por enquanto um, preciso mais 4, vem Gabi, pode vir, vem a Joelma, e vem, como é que, a Júlia, 2 homens e 2 mulheres, vem mais o Murilo, não, agora ficou de peso aqui o negócio, pega um e não lê, já pega um para a Júlia, pega um e não lê, isso. Agora, meu nobre amigo, isso sou eu pedindo para você algo. E você vai ler esse papel e você vai ver o que você pode fazer por mim. Meus filhos estão nas drogas. Isso, e eu dei ele nas tuas mãos. O que você pode fazer por mim? Posso orar a Deus por ti? Mas de fato. Nada. Mas se eu pegar esse papel e colocar nas mãos de Deus, você acha que pode dar certo? Aí sim. Obrigado. Gabi, vem cá. Ai, ai, ai. Gabi, eu coloquei isso daqui nas tuas mãos, meu amigo. Você consegue resolver? O que está escrito aí? Meu casamento está se acabando. O que você vai fazer por mim? Orar. Eu preciso de algo que seja efetivo. Você consegue resolver essa situação, sim ou não? Não. Agora, se eu pegar esse pequeno pedido e eu colocar nas mãos de Deus, você acha que pode dar certo? Com toda certeza. Obrigado. Juju, a Ju veio pela primeira vez e eu já coloquei a minha vida nas mãos dela, meu amigo. Júlia, é contigo. Estou com câncer. O que você pode fazer por mim? Orar. Eu preciso de algo efetivo, muito mais do que a oração. É possível? Não. Agora, se eu pegar isso daqui e tirar das mãos da Júlia e colocar nas mãos de Deus, você acha que eu posso ser curado? Deus faz milagres. Amém, obrigado. Jojo, vem cá, desse lado. Joelma, você é faixa preta de taekwondo. A minha vida está nas tuas mãos, só que eu não preciso que você lute por mim. Eu preciso disso daí. O que está escrito? Estou falido. O que você pode fazer por mim? Aconselhar a colocar nas mãos de Deus. Ah, ok. Mas a Joelma não pode fazer nada. Se ela pegar e me dar recurso, isso não vai resolver o meu problema. Porque eu posso até pagar as minhas dívidas. Só que quem diz que amanhã eu não vou ter dívidas de novo? E depois de amanhã dívidas de novo? Agora, se eu pegar isso daqui e colocar nas mãos de Deus, será que Ele não pode me dar sabedoria? Será que Ele não pode me dar entendimento? Será que Ele não pode me capacitar? Tu acha que nas mãos de Deus pode dar certo? Pode, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Amém. Lilo. Ai, 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 Lilo. Você é grande e parece um ursão.
Preciso disso daí. Estou depressivo. O que que você pode fazer por mim de efetivo? Eu não tenho nada de oração, eu quero efetividade. Você como homem pode fazer alguma coisa? Não. Posso te aconselhar a buscar Jesus. E se eu pegar isso daqui e colocar nas mãos do Senhor, qual é a chance de Ele entrar no meu coração, alinhar meus pensamentos, alinhar as minhas emoções, começar a dar um sentido na minha vida, começar a mostrar um projeto, um propósito para mim? Você acha que é pequeno ou é grande? É grande, grandíssimo. Aleluia, pode voltar para o teu lugar. Que tal que nessa noite você dobrasse o teu joelho onde você está? Vamos orar pelos pedidos que estão aqui. Eu posso dar muitos conselhos para você. Eu posso te dar direção, eu posso te mostrar muitas coisas, eu posso passar o conhecimento da Bíblia, eu posso passar o conhecimento da administração, eu posso passar o conhecimento da psicologia, eu posso passar o conhecimento que eu aprendi no decorrer da minha vida. Mas sabe, quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus, Ele pode todas as coisas. Eu queria que você de fato entregasse a tua vida, o teu pedido, o teu anseio, o teu projeto na mão dEle. Quem sabe você tem uma causa na justiça, quem sabe você tem um diagnóstico, quem sabe você tem um sentimento no teu coração. Entrega hoje e diz: Senhor, eu entrego nas tuas mãos.